Hoje no Vida Pós-Créditos tem duplinha com Butch Cassidy e Eternos Heróis. Bem-vindo ao canal Vida Pós-Créditos. Se você não é inscrito, esse é um canal onde eu falo sobre cinema e séries, então se você gosta do assunto, te convido a se inscrever. Se gostar do vídeo, do meu conteúdo também, deixa o like, deixa um comentário, indica para os amigos. Tudo isso não só ajuda o canal a crescer, mas também me dá ânimo para continuar fazendo vídeo para você. Aliás, eu vi nas estatísticas que mais de 70% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas, então se o botão aqui embaixo estiver vermelhinho é porque você não está inscrito. Clica nele e ativa as notificações para ver tudo que eu posto. Hoje eu trago o quadro Duplinha, que é um quadro onde eu apresento e indico dois filmes que eu acho que são legais de assistir juntos. Eles têm alguma coisa em comum, mas não são sequência, um do outro não tem uma ligação exata. Hoje eu vou falar do clássico do faroeste Butch Cassidy e também do filme irlandês Eternos Heróis. Se você quer saber o que eles têm em comum, então fica comigo. Eu vou começar falando de Butch Cassidy. Sim, eu falei Butch Cassidy. Eu sempre achei que era Butch Cassidy quando eu ouvia falar o nome desse filme, mas no filme eles falam direto Butch, Butch, Butch. Então, eu acho que é Butch. Eu vi algumas entrevistas de atores depois, às vezes, falando Butch, então, sei lá, se eu falar Butch ou Butch, você sabe do que eu tô falando. O filme em inglês chama Butch Cassidy and the Sundance Kid, é um filme de 1969 e baseado numa história real. Sim, existiram dois fora da lei, dois assaltantes de banco. Esses dois criminosos tinham uma gangue chamada Gangue Buraco na Parede, então eles não trabalhavam sozinhos, mas de acordo com os acontecimentos, eles tiveram que seguir caminho só os dois mesmo juntos. Eles eram muito amigos, na verdade, e é engraçado que eles eram até meio que respeitados, sabe? Tipo, os caras eram criminosos, mas a galera gostava deles, principalmente do Butch, que era um cara bem amigável, bem tranquilo. Na verdade, ele era contra a violência, ele até meio que fugia das brigas. Já o Sundance Kid era um cara mais barra pesada, ele já matava a galera, sabe, não tinha muito dó não. Até o diretor George Roy Hill ficou um pouco preocupado na época, assim, de colocar um cara, tipo, que era fora da lei, mas que fugia das brigas, né? Porque, na verdade, o público estava acostumado com heróis, assim, pessoas que, por mais que fossem forasteiros, que fossem, enfrentavam as brigas, né? Eles iam pra cima, e o Butch era um cara mais fujão. Quem interpreta o Butch é o Paul Newman, e quem interpreta o Sundance Kid é o Robert Redford. Mais uma pessoa que tem um papel importante nesse filme é a Etta Place, que era uma mulher que tinha um relacionamento com o Sundance Kid. Na verdade, fica até meio que implícito se ela tinha um relacionamento com os dois, porque ela gostava muito do Butch também. E a história dela também não tem muitos detalhes, assim, os registros dizem que ela era professora de uma escola, já outros dizem que ela era prostituta de um bordel. No filme ela é interpretada pela Catherine Ross. Aliás, ela foi a atriz mais difícil de trabalhar no set, segundo o diretor. Ele falou que tinha muitos atritos com ela, que ela questionava tudo, sabe? Ficava batendo boca, querendo que usasse o ponto de vista dela, e que ele meio que era vencido pelo cansaço às vezes. Assim, ele falava, num set você tem que, às vezes, ficar quieto para evitar maiores transtornos, brigas que não vão chegar em lugar nenhum. Já com o Paul e com o Bob, como ele chamava os dois, né, já era íntimo dos outros dois atores, ele tinha um relacionamento muito melhor. Ele gostava de ouvir as ideias deles, lógico que ele não acatava tudo, né, mas ele tinha esse ambiente no set ali de ouvir todo mundo. Eles tinham dias de descanso, mas eles usavam para ir ensaiar algumas cenas mais complexas, que usavam dublês, cenas de tiroteio, porque para filmar era muito caro, né? Até hoje é muito caro, o cinema é muito caro, o aluguel de equipamentos, equipe e tudo mais. Eles iam perder muito tempo e muito dinheiro ensaiando no dia que fossem filmar, então eles iam nas folgas às vezes para poder já treinar essas cenas para sair tudo certinho no dia que eles fossem filmar de verdade. Bom, logo ali no começo do filme, a gangue do Butch e do Kid resolvem começar a tomar as decisões por conta própria, sabe? Assim, querendo tirar a liderança do Butch, que era o cara que mandava na gangue. Só que as coisas não dão muito certas, mas de qualquer maneira o Butch acaba aceitando uma ideia que eles tinham tido de assaltar um trem e não só os bancos. O Butch fala, beleza, vamos tentar então, né? Assaltar um trem não só na ida, mas também na volta. Com esses assaltos aos trens, eles começam a ficar visados e o dono da companhia, né, dono dos trens aí, resolve contratar uns caras para ir atrás deles, para recuperar o dinheiro, matar eles, sei lá, dar um jeito na situação. E é aí que o Butch e o Sundance Kid acabam fugindo, tomam seu rumo sozinhos e começam a perceber que tem essa galera atrás deles, que no começo eles não sabem quem são, mas aí eles resolvem ir para Bolívia. Eles convidam a Etta também,
E a ETA, como eu falei, tem poucos registros históricos dela, existe só uma foto dela com o Kid que foi tirada em Nova York quando eles estavam indo para Bolívia, que é nessa viagem aí, nessa fuga que eu tô falando para você agora. Então eles pegam o caminho deles para ir para Bolívia, foragidos para tentar fazer a vida por lá. Resolvem ser mais cautelosos, não ficar assaltando muito banco, para poder manter uma certa discrição, não serem localizados por essa gangue nem por ninguém que queira capturar eles. O filme, além do elenco de estrelas, tem algumas particularidades que marcaram muito essa obra. A trilha sonora, por exemplo, que foi composta pelo Burt Bacharach, o diretor não gostava de usar músicas ao fundo, assim, quando os atores estão falando, estão em cena, então ele não usa, só tem uma cena no filme que tem música tocando no fundo. O resto são sequências, assim, montagens que são alguns interlúdios musicais. Tem no começo, tem no meio, lá pro final também, então assim, tem alguns momentos de montagens com música, inclusive o diretor também não só usa essas músicas desse jeito assim curioso, mas também a imagem em tom sépia, que é aquele tom mais amarelado. Tem umas 2 ou 3 sequências que ele usa esse tipo de imagem que remete a filmes antigos. E mais uma coisa até interessante sobre a trilha sonora é que também as músicas usadas eram músicas mais modernas e não músicas características da época, porque o diretor e o Burt Bacharach, que fez a composição dos temas, entendiam que aquela história era uma história incomum de faroeste, inclusive os personagens tinham pensamentos mais contemporâneos, mais modernos, então eles resolveram mesclar, usar algumas músicas assim do estilo faroeste, mas também algumas canções já mais atuais. O filme tem uma série de curiosidades no modo como foi feito. Como é um filme muito antigo, não tinham recursos tecnológicos, então, por exemplo, às vezes o cara tinha uma cena com uma montanha, tinha que pintar uma montanha num vidro, colocar a câmera atrás, e aí você via a montanha lá na imagem. Tem também uma curiosidade sobre como que eles faziam o cavalo cair numa cena, a mula. Eles amarravam o pé da mula e na hora que estava lá o dublê na cena, ele puxava esse fio assim que estava amarrado, fazia ela cair de cara no chão, que hoje isso é uma coisa absurda, né? Não se faz. É muito curioso ver como as coisas funcionavam. Então agora eu vou falar da última cena do filme que mostra o destino dos personagens. Esse é um clássico, é um filme muito antigo, então nem seria talvez considerado spoiler. E eu não acho que você deveria deixar de assistir sabendo o que acontece. Porém, é o destino dos personagens, né? É uma coisa que pode te surpreender, então se você não quer saber nada, para de assistir e pula para esse tempo que eu vou colocar aqui do lado, para você não ficar sabendo o que acontece. Bom, no final do filme os dois estão encurralados pela polícia boliviana, vem uma cavalaria imensa, tipo, cercar eles no lugar que eles estão, e eles estão conversando, um momento assim, de meio que de esperança e de sofrimento ao mesmo tempo, alguns planos para o futuro, eles falam até em ir para a Austrália, e aí quando eles saem, eles não sabem que estão totalmente cercados, eles acham que tem algumas pessoas só em volta, mas não, tem muita gente, assim, é realmente um exército boliviano pronto para atirar neles. Aí eles saem correndo os dois, a câmera para, então fica um still da imagem, só uma foto, e a gente ouve os barulhos dos tiros. Então os dois foram metralhados e morreram. Agora vamos para a história real. Na versão oficial do governo boliviano, pelo que eu li, o Butch teria matado o Sundance e depois se suicidado. Era o que indicariam ali o local das balas onde estavam os corpos deles quando encontraram. Então eles provavelmente sabiam que não ia ter escapatória e resolveram se matar. Porém, a irmã do Butch tinha falado na época que não, que o Butch tinha sobrevivido, voltou para Utah e morou lá por muito tempo, mudou de nome e tal, e ficou lá até o fim dos seus dias. Agora, uma coisa que a maioria dos historiadores concordam é que realmente teve toda aquela galera cercando eles naquela situação. Foi a cavalaria inteira mesmo, até o diretor ficou preocupado, porque mesmo sabendo que estava correto historicamente, ele achava que o público podia achar que aquilo era absurdo, que era muito irreal, mas aquilo realmente parece que foi daquele jeito. Agora, se eles se mataram, se foram mortos pelos bolivianos, ou se o Butch conseguiu escapar mesmo, isso até hoje ninguém tem certeza. Então agora eu vou falar do outro filme e vamos entender o que ele tem a ver com Butch Cassidy. Eu vou falar de Eternos Heróis, que é um filme de 2004, que em inglês chama Mickeybo and Me. Esse filme conta a história de dois garotos que moram na Irlanda, em Belfast, para ser mais preciso, em 1970. Um período em que o conflito entre católicos e protestantes estava assim pegando fogo. Tinha uma ponte que dividia o lado dos católicos e dos protestantes. Tinha um grupo mais radical que eram os troublemakers que entravam nos lugares às vezes atirando na galera ou explodiam bombas, então machucava, matava famílias. Era uma coisa muito triste mesmo. E nesse filme a gente vai acompanhar a história do John Joe, que faz amizade com o Mickeybo, e cada um tá de um lado do conflito. Então essas crianças se conhecem e viram melhores amigos sem ter ideia realmente do que está acontecendo. Eles sabem que a situação tá perigosa, eles vivenciam, a gente vê durante o filme inteiro essa situação dos guardas abordando gente na rua, uma bomba que explodiu, destruiu uma casa, tal. É um cenário muito triste, mas eles não sabem exatamente o que está acontecendo. E logo depois que eles se conhecem, eles entram escondidos num cinema e o que eles veem? O trailer de Butch Cassidy and the Sundance Kid.
eles ficam simplesmente maravilhados com aquilo, ficam muito interessados e resolvem voltar lá mais tarde para assistir o filme inteiro. E depois que eles assistem o filme, aí que eles ficam loucos mesmo. O Mikbo, que é um menino mais assim, arteiro, que apronta mais, todo corajoso, fala pro Jojo que ele quer ser o Butch. Fala assim, Você não topa ser o Sundance Kid? aí ele, Não, eu quero ser o Butch. fica aquela briguinha assim pra ver quem vai ser quem, mas no fim o Mikbo ganha e acaba sendo o Butch e o Jojo fica sendo o Sundance Kid. Então o filme vai realmente recriar algumas cenas do Butch Cassidy e também vai mostrar algumas cenas. Então você está assistindo, aparece lá uma sequência do filme, ou eles falam alguma fala, algumas situações que eles passam são praticamente iguais. Você vê referências em vários lugares. O bar chama Cassidy's não sei o que lá, o lugar que eles vão comprar sorvete chama Eta's Place, e todas essas referências vão acontecendo paralelamente com essa história desses dois meninos que não estão entendendo o que está acontecendo na vida deles. Inclusive não tem só esse conflito da Irlanda, mas tem os problemas familiares, como o pai do Jojo e a mãe, que ele percebe que estão com uma relação um pouco estremecida, e o Mikbo e o Jojo acabam se vendo numa situação que eles ficam assustados e eles fogem e falam assim, Vamos pra Austrália. saem de casa, deixando as mães super preocupadas, porque o Mikbo achou uma arma verdadeira, depois eles vão assaltar banco, e eles entram falando Isto é roubo. em espanhol, porque no outro filme original, os personagens ficam aprendendo espanhol para poder fazer os assaltos a banco lá na Bolívia. É muito legal ver os menininhos naquelas situações, falando as falas do outro filme. Eu tive a sensação como se eu estivesse assistindo a dois filmes paralelamente, sabe? O filme de referência com o Butch Cassidy e um outro filme contando a história dos dois ali, sua relação com a família e com a crise ali na Irlanda. A trilha sonora é muito legal, inclusive aquela música Raindrops Keep Falling on My Head, que toca no Butch Cassidy, toca aqui também. É o primeiro filme do diretor Terry Loan e pra mim ele já começou muito bem. Os dois meninos são muito bons atores. Tem também a atriz Julie Walters, que faz o papel da mãe do Mikbo. É uma mãe muito engraçada, mas depois de determinado momento, conforme as coisas vão acontecendo, você vê como que o personagem muda de acordo com as circunstâncias. Mas acima de tudo, esse filme é sobre como uma situação como essa de conflitos criados pelos adultos influencia na vida de uma criança. As crianças por natureza já gostam de uma coisa lúdica, de fantasiar, de ter amigos imaginários e tudo mais, mas nesse caso a gente vê que realmente é um modo mais fácil até de escapar da realidade. Tem cenas assim até cômicas, sabe? O cara perdeu uma perna, ele fala assim, Ah, meu amigo perdeu uma perna também, explodiu uma bomba e tal, agora ele nem precisa fazer mais aula de educação física. aí o outro fala, Nossa, que sortudo! Então o filme é principalmente sobre isso, sobre como as crianças nascem puras e inocentes, mas são contaminadas com as guerras e os conflitos criados pelos adultos. A influência que eles sofrem sobre quem é bonzinho, quem é malvado, por que aquela pessoa não presta, por que aquela pessoa é inferior a você. Se for pensar, as crianças são muito mais inteligentes que a gente nesse sentido, porque as crianças são realmente livres de qualquer tipo de ódio assim natural, né, de coisas, questões políticas, religiosas, etc. É um filme muito divertido, muito bem filmado, um ótimo elenco, mas também um filme de reflexão e que tem suas doses de tristeza. Apesar de que lá pro final tem umas coisinhas um pouco mais tristes, eu acho que tudo foi abordado de um modo até que bonito dentro da tragédia que aquelas coisas são. Eu acho que dos duplinhas que eu fiz aqui no canal até agora, esse foi o mais interessante. Acho que porque são filmes tão diferentes um do outro, mas que tem uma ligação tão forte, assim, as referências. Eu espero mesmo que você que assiste os duplinhas que eu faço aqui, tente procurar esses filmes, assistir eles juntos, porque realmente eu acho que é uma experiência diferente e interessante para você que curte cinema. Acaba aqui o duplinha, me conta aí nos comentários se você já assistiu algum desses filmes, ou então talvez os dois, e vamos trocar mais ideia aqui embaixo. Eu te vejo no próximo vídeo.